como vão todos? Nós temos hoje a gratíssima participação da jornalista Lenilda Luna conversando conosco aqui no nosso programa Provocação, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br através da Repórter Nordeste TV. Lenilda, uma jornalista extremamente experiente, eu acredito que, pelo menos a imagem mais forte que fica para mim do tempo de profissão da Lenilda, e não é uma questão envolvendo idade, ao contrário, mas foi aquela fatídica cobertura lá de 1997, o 17 de julho de 97, ali na Praça Dom Pedro II, em que as pessoas, em que a polícia e o exército armados tentavam, em lados diferentes, resolver um impasse que era a renúncia do então governador Divaldo Suruagi, que acabou acontecendo. A Lenilda, ela acompanhou ali desde as primeiras horas do dia, acho que até o desfecho daquela situação que ficou armada ali na Praça Dom Pedro II, inclusive com barricadas, enfim, as pessoas se escondendo dos tiros debaixo ali dos bancos da Praça Dom Pedro II, em frente à Assembleia Legislativa de Alagoas, em Maceió, no centro de Maceió. A Lenilda sobreviveu, o nome dela ficou muito marcado no jornalismo local, ela participou de muitas coberturas depois disso, trabalhou em várias televisões em Alagoas, é um rosto bastante conhecido. Hoje assumiu os cabelos brancos, mas o rosto e a sagacidade seguem os mesmos, e agora a Lenilda resolveu se candidatar. Ela é pré-candidata, aliás, a prefeita de Maceió, através da Unidade Popular. Lenilda, por que você está se candidatando agora, se você já é um rosto tão conhecido há tantos anos na TV, em rádio, enfim, uma pessoa muito marcada na profissão? Por que resolveu, nesse momento, inclusive você até se afastou do jornalismo para poder embarcar nesses novos rumos? O que foi que houve? Então, Odilon Rios, muito prazer conversar com você, né? Um colega também muito respeitado no jornalismo alagoano e que sempre fez críticas, né, às questões, às exclusões sociais, opressões. Então, uma pessoa que a gente considera, né, no jargão de luta, como a gente diz. Bom, eu sou militante social desde a adolescência. Eu comecei nos anos 80, na época em que a teologia da libertação tinha muita força nos movimentos de base da igreja. E foi por ali que eu comecei. E que eu me lembre, assim, a minha militância começou com 13 anos na base da igreja, como auxiliar, né? Porque eu ia para as ações sociais de uma vila de pescadores que ainda existia, onde hoje é o condomínio Estela Maris. Quando os meus pais foram morar ali na Mangabeiras, meu pai era operário da Salgema e ele conseguiu entrar num financiamento de uma casa ali perto da Avenida João Davino, quando ali era uma área de sítios, ninguém nem lembra, acho que nem acredita. Não tinha ainda o Hotel Jatiuca, e ali era uma área, não é à toa que a FETAG fica ali, a sede, porque ali era uma área rural dentro de Maceió, e também uma área de pescadores. Tinham sítios e vilas de pescadores. E eu atuava numa dessas vilas de pescadores, como eu era adolescente, enquanto o pessoal mais adulto fazia reuniões e discutia questões de saúde, questão de organização, eu fazia recreação com as crianças. Então, para elas não ficarem lá, não distraírem os pais, eu levava as crianças todas para um galpão coberto com folha de coqueiro, aquela coisa bem improvisada mesmo, e ficava lá cantando, organizando, para elas ficarem todas juntas. E tinha uma música que era engraçada, porque era uma música que treina também a coordenação motora, e fala de uma pombinha que voa, cai num laço. Eu não vou cantar aqui, porque senão, mas
por causa disso, às vezes eu andava no bairro e as crianças olhavam, olha a moça da pombinha, por causa dessa música que ficou marcada. Eu tinha 13 anos nessa época, então, assim, o despertar para as questões sociais, para as desigualdades sociais, até pela minha história de vida, porque eu venho de uma família de tios operários, uma parte foi para Santos, para Cubatão, trabalhar na COSIPA, então eu convivi com isso desde muito cedo. Desigualdades sociais, morar em vilas e palafitas, toda essa realidade, ela me tocou desde muito cedo. Então, aí eu fiquei pouco tempo no movimento estudantil, acho que militei no movimento estudantil quando entrei o primeiro ano na UFAL, em jornalismo, que foi em 85. E fiquei um pouco em 86, mas já em 86 eu comecei a assumir tarefas na área rural do Estado, né, em fortalecer o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, eu faltava muito, e tanto foi que o meu curso de jornalismo nessa época ele foi prejudicado. Eu atuei muito no campo, na organização do Movimento Sem Terra aqui em Alagoas, nos anos de 85, 86, 87, e no início de 88 eu fui convidada para trabalhar no Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural, no sul da Bahia, e tranquei o curso de jornalismo. Depois eu retomei, mas é uma história posterior. Lá no sul da Bahia eu já trabalhei com os sindicatos de trabalhadores rurais. Então, para dizer que vem de longe a caminhada dos movimentos sociais. E nessa caminhada eu apoiei bastante candidaturas que representavam essa luta. Em 86 mesmo a gente lançou a primeira candidatura, depois da ditadura militar, pelo menos, de um trabalhador rural, que foi Floresval Costa, foi candidato à Assembleia Legislativa. Lá em Camamu, eu apoiei a candidatura de um companheiro chamado Rosival, que era um trabalhador rural, trabalhava nesses sítios de cacau que tem na zona sul da Bahia. Então, eu sempre fui uma organizadora, uma apoiadora, apresentei muitos programas tanto de rádio como de TV, de trabalhadores, sempre fiquei muito assim, no apoio, na organização da assessoria de comunicação, em toda a organização. Eu gosto muito desse trabalho. Mas a gente, em 2014, começou a luta para organizar a Unidade Popular, foi quando eu me encontrei com esses companheiros e companheiras com os quais eu milito hoje, e a gente conseguiu, com muito esforço, legalizar um partido. Precisava de, no mínimo, 498 mil, se não me engano, assinaturas de apoiamento para a legalização da UP. Era uma tarefa enorme, mas a gente conseguiu muito mais, conseguiu 1.200.000, porque ainda tinha a tarefa de cadastrar tudo isso no site do TSE, gerar os lotes, levar no cartório, o cartório verificar ficha por ficha e conferir com os dados do eleitor. Quer dizer, não é uma brincadeira organizar um partido, e deu muito trabalho. E aí a gente conseguiu, ano passado, em 10 de dezembro, a legalização da Unidade Popular, muito em cima, para a gente se preparar para participar já das nossas primeiras eleições. Então, vamos lá, a gente conseguiu legalizar o P. Vamos entrar agora na nossa primeira participação eleitoral. E aí, não dava para eu ficar de fora, né, Odilon? Assim, eu sempre tive muito mais a tarefa de organizar a candidatura de um companheiro ou de uma companheira. Mas, como você disse, eu sou um nome dentro de Maceió que já tem uma trajetória, já tem uma referência. Então, os companheiros e companheiras falaram, não, toca você, é você agora que vai assumir a tarefa de representar a Unidade Popular na sua primeira candidatura, na sua primeira participação eleitoral aqui em Maceió. Eu assumi a tarefa com muito orgulho, porque eu sei quem é que está junto comigo nessa caminhada, e são mulheres e homens muito também de uma caminhada longa de lutas sociais. Então, assumi assim, com tranquilidade a tarefa. Sabemos que vai ser difícil, que a gente enfrenta a questão do poder econômico, dos nomes tradicionais da política alagoana, que assim, uma tarefa hercúlea, mas você está vendo que nós estamos assim,
acostumados com tarefas grandiosas e difíceis e sabemos encarar desafios. Lenilda, o que me chama a atenção em relação pelo menos ao que vocês estão fazendo hoje na sua candidatura, na sua pré-candidatura, é que vocês estão usando bastante o recurso das redes sociais para poder conversar com setores, etc. Mas a conversa que vocês fazem não é exatamente com o setor econômico, político, vocês fazem mais puxando para o popular. Pessoas que são chaves em lugares da periferia ou de bairros de Maceió, enfim, e vocês têm um objetivo que é montar um programa popular do partido, enfim, algo que se fosse uma radiografia da cidade. Eu queria perguntar a você, eu fiz a mesma pergunta para os outros, e para o Ronaldo Lessa, para o Davi Davino, para o Corinto Campelo, enfim, sobre essa questão envolvendo o clássico dos camelôs. É notório que a atual gestão do prefeito Rui Palmeira não conseguiu resolver o problema dos camelôs, houve até uma atuação bastante considerada invisível. A prefeitura conseguiu construir um botão de invisibilidade em relação aos camelôs, e quando não era a polícia colocando cacete em cima dos camelôs, era o silêncio ostensivo quanto àquela desorganização que a gente vê, principalmente no centro da cidade. Vocês, internamente, vocês já conseguiram encontrar pelo menos uma alternativa, um plano para se discutir o que fazer para reordenar o centro de Maceió com os camelôs na cidade? Então, Dilon, nesse processo em que a gente lutou pela legalização da unidade popular, nós passamos muitos sábados pela manhã já eram os sábados da UP durante 2 anos. Então, durante 2 anos, todos os sábados pela manhã, a gente estava ali no calçadão do centro da cidade. Quem passava por ali já nos conhecia. Foi uma rotina para a gente. E nesse período, a gente acompanhou muitas perseguições aos camelôs, né? A gente acompanhou eles recolhendo material, assim, como se fossem bandidos, e são trabalhadores. E quando a gente leva em conta que a gente hoje tem muitos trabalhadores da informalidade, porque existe uma drástica redução de postos de trabalho, né, um encolhimento do mercado de trabalho, e essas pessoas que são demitidas e não conseguem se recolocar num trabalho numa empresa, né, com carteira assinada, não conseguem trabalhar dentro da CLT, da consolidação das leis de trabalho, essas pessoas vão para o mercado informal. Elas conseguem aí um pequeno empréstimo ou pegam sua indenização, compram algum material e vão vender ali no comércio. E assim, absolutamente triste a gente ver que essas pessoas que já passaram pelo drama de ficarem desempregadas, que precisam sustentar suas famílias, que não conseguem se recolocar no mercado de trabalho, são tratadas assim, como se fossem bandidos. E aí o pessoal fala, não, mas tem aquele shopping dos camelôs, né, e tem ali uma área reservada. Mas assim, Odilon, as pessoas para vender têm que oferecer seus produtos. Então, no shopping não foi uma boa iniciativa, a gente acompanhou a inauguração e todo o processo de discussão com associações de camelôs, foi muito interessante aquele cadastramento, mas não resolveu o problema de todo mundo, né? E colocar todo mundo apertado numa viela também não resolve o problema. Então, a gente tem que pensar, dialogando com essas pessoas, conversando com elas, qual é a melhor alternativa, porque elas também têm direito de venderem os seus produtos. Então, a gente vai ter que sentar, conversar, ver. Tem a questão dos lojistas, tem que pagam impostos, mas que tem condições também de faturamento para isso. Não é a situação dos camelôs. E a gente tem que encontrar uma alternativa
que favoreça também a essa parte mais frágil. A gente sabe, Odilon, assim, para falar de uma forma geral, que um prefeito, ele governa para todos, para toda a cidade, Claro, né? Mas a verdade é que o poder público tem que se preocupar principalmente, prioritariamente, com os setores mais fragilizados. Porque o empresariado, de qualquer forma, ele tem sua rentabilidade, seu capital financeiro para encontrar, se adaptar à situação. A gente viu isso agora nessa pandemia, né? Essa pandemia, a gente pode dizer que atingiu a todos da mesma forma? Não, porque 42 bilionários brasileiros ficaram ainda mais ricos durante essa pandemia, enquanto quase 90 mil brasileiros perderam suas vidas, né? Então, não dá para dizer que atingiu a todo mundo. Não é a mesma coisa para um camelô que não vai saber o que fazer e agora? Não tem ninguém nas ruas, não vou poder vender meu produto. O que eu faço? É diferente de uma pessoa que tem capital financeiro e faz um estudo de mercado e fala, bom, não estão indo aos restaurantes, mas o delivery aumentou, então vamos fazer um investimento, uma propaganda. Quer dizer, quem tem dinheiro se adapta à situação. Quem não tem, precisa da ajuda do poder público. É por isso que a gente lutou aí pelo auxílio emergencial. Como é que as pessoas vão ficar em isolamento social e se resguardar? Né? E nem conseguiram, porque o isolamento social foi dificultado por várias formas, até pela dificuldade de acessar o auxílio emergencial. Então, a gente vê o quê? Que o poder público ele tem que se dedicar prioritariamente a contribuir para as condições de vida de quem mais precisa. É por isso que, com relação ao comércio, tem que pensar o comércio como um todo, tem que ordenar o comércio como um todo, mas os grandes comerciantes, os empresários, as grandes lojas, né, que são âncoras, não precisam da ajuda do poder público para funcionar. Quem precisa da ajuda do poder público, quem precisa de um ordenamento, quem precisa de um apoio, é justamente a parte mais frágil, que é o mercado informal, o camelô. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou negociar? Onde eu vou ficar para não ter que fugir do rapa, como diz, né, a história. Então, é isso que a gente vai pensar, junto com os ambulantes, os trabalhadores do mercado informal, quando a gente assumir a prefeitura de Maceió. Você falou a respeito dos camelôs, eu queria perguntar a respeito dos mercados públicos. O prefeito Rui Palmeira, ele ofereceu, depois de muito tempo, ele ofereceu como opção a privatização desses mercados. A gente sabe que alguns desses mercados, eles são deficitários, mas não são todos. Por exemplo, o mercado de Jaraguá, ele tem um potencial que pode ser aproveitado para o turismo, inclusive envolvendo a região de Jaraguá, que é subaproveitada, é próximo do centro de convenções, que atrai muitas pessoas de fora por causa dos eventos, etc, etc. Mas existe o problema, por exemplo, do mercado da produção, que inviabiliza uma parte do centro de Maceió, e isso hoje praticamente não está mais na pauta da atual prefeitura, que acredita que a única solução é vender, apresentou o projeto na Câmara, o projeto foi rejeitado, etc. O que é que você acha dessa situação envolvendo o mercado, os mercados, aliás? Mercado de Jacintinho, Mercado do Centro, Mercado de Jaraguá, a Feirinha do Jacintinho, no caso, né, que, enfim, é um espaço que já é aberto há muito tempo. Como é que se poderia organizar a convivência, digamos assim, mais harmônica entre o urbano, que precisa fluir, etc., e os comerciantes que precisam, é claro, sobreviver, ter o seu negócio, ter a sua história, enfim, para poder incluir também os seus descendentes, inclusive ele mesmo, aí nas regras da cidadania e da sobrevivência humana? Odilon, a primeira coisa é que o poder público não pode se furtar a buscar soluções. E por isso privatizar não é a saída. Privatizar é entregar na mão de empresários. E aí empresários visam o quê? Lucro. Eles vão pensar do ponto de vista do que é mais lucrativo e não do ponto de vista do que é a questão social de garantir trabalho e renda para a maioria da população, principalmente para os setores mais fragilizados.
Então, privatizar é uma defesa, é uma bandeira hipócrita até, porque falam, não, mas o Estado é muito grande, muito pesado, tem que ser mínimo. O Estado é bastante condescendente com quem já é rico, é o que a gente vê. Porque qual foi a primeira medida dos defensores do privatismo, como Paulo Guedes, que é, né, o neoliberal que representa a política de privatização. Mas quando veio a pandemia, a primeira medida dele foi garantir financiamento para que os bancos não perdessem lucratividade nesse período. Quer dizer, para os banqueiros que nem precisam, né, tanto do Estado, o Estado é máximo. E aí a gente vai defender Estado mínimo justamente para a população que precisa da intervenção do Estado para garantir direitos sociais garantidos, né, na Constituição. Então, essa defesa de Estado mínimo é hipócrita, ela é absolutamente hipócrita. A gente pensa que o Estado e o município é o Estado dentro do poder público municipal, tem que oferecer condições. Eu lembro também, eu acompanhei como repórter, né, toda a discussão da criação daquele mercado ali do Jacintinho, para tirar os ambulantes da beira da pista, da rua. Agora, não dá para pensar só que criar um espaço público é fazer um monte de box e entregar para quem está cadastrado. O poder público tem que trabalhar como aliado também na divulgação desses espaços, em tornar esses espaços mais atrativos, em fazer com que as pessoas cheguem lá, né? O do Jacintinho ainda tem a vantagem que tem um posto de saúde bem ali na entrada. Então, o pessoal vai no posto de saúde... Não, vizinho, o posto de saúde é vizinho, né? Ainda tem a vantagem daquela estradinha que vai para a Feira do Jacintinho então, também. Aí o pessoal vai no posto de saúde, já sabe, já cria o hábito de ir também ali naquela área pública de mercado. O poder público tem que pensar isso junto com as pessoas, e não entregar o pepino, né, como diz, porque não vai resolver. Os empresários estão aí para resolver a questão do seu Antônio, da Dona Maria, que mora lá no Jacintinho, tem um pequeno comércio, ou querem vender suas verduras e frutas. Não é, vão pensar em como lucrar, em como cobrar taxa, então não é assim que a gente resolve a situação. A gente viu que aquele mercado Jacintinho já resolveu uma grande parte do trânsito ali na principal via do bairro, mas não resolveu tudo, porque, como eu te falei, essa questão da informalidade, ela cresce na medida em que cresce o desemprego. Então, a gente tem que pensar medidas permanentes de geração de renda, de espaços de comércio público, de espaços para o comércio informal da nossa cidade. E isso tem que ser avaliado com muito cuidado. Eu lembro já, eu participei também da discussão, do debate, da criação daquela área comercial dentro do conjunto de conjuntos habitacionais grandes, né? Então, é uma saída criar áreas comerciais junto aos bairros, descentralizando, porque a população do bairro já resolve o problema até de a pessoa precisar comprar uma coisa e ter que descer no centro. E aí a gente pode ver de descentralizar, foi uma das discussões que a gente fez durante essas plenárias para a elaboração de um programa popular, a gente viu que descentralizar os serviços públicos também nos bairros contribui. E aí, se a pessoa não precisa ir para o centro, pode ficar no bairro, e no bairro... Um pouco. Deixa eu interromper você. Deixa eu pegar só essa parte do descentralizar. Eu queria que você pudesse explicar melhor, antes de ir para outro assunto, explica melhor como é esse descentralizar, o que é isso, como é que funciona. Então, as cidades em geral, elas têm um centro comercial, né? Os centros de Maceió, e tudo é ali. E é onde ficam também os serviços públicos, a maior parte. Então, se a pessoa precisa tirar uma carteira de identidade, tem que ir ali. Qual é a proposta? E aí tem que se criar também uma negociação disso com o governo do Estado, porque não são só serviços públicos municipais, mas estaduais. É o que a gente vê mais ou menos com a experiência do Já. Pulverizar essas áreas onde serviços e comércios são oferecidos nos vários bairros de Maceió. E isso já resolve tantos problemas, porque a gente também tem problema de estrangulamento no trânsito, a gente tem problema de transporte coletivo, e a gente poderia criar
né, com essas descentralizações, eu moro aqui no Benedito Bentes, por exemplo. Tem muitas coisas hoje no Benedito Bentes que, se a gente não puder ir no centro da cidade, não vai, né? Se tiver como ir aqui no Já, que fica num estabelecimento comercial aqui mesmo no Benedito Bentes, no shopping. Se puder ir ali para dentro do Benedito Bentes, fazer feira e resolver um problema também na prefeitura municipal, né, na prefeitura de bairro. Então, você não precisa ir no centro, já resolve a questão do trânsito, já resolve a questão do transporte urbano, já viabiliza também, estimula o comércio local, o pequeno comércio local, já tem várias questões, a gente tem que dar mais vida aos bairros. Isso resolve também o problema de a gente se sentir mais comunidade e garantir mais segurança e dar mais vida às escolas, porque as escolas municipais no bairro, elas são muito mais do que aula. Através da escola também chega o atendimento odontológico, também chega a qualificação do mercado local, também chega as principais discussões da vida do bairro, porque os moradores têm uma referência na escola municipal. Eu trabalhei em escolas municipais aqui, por exemplo, em Fernão Velho, e a escola municipal era aberta à noite, tanto para a educação de jovens e adultos, como para as reuniões da associação de moradores do bairro, né, que é um bairro tradicional, para discutir várias questões. A luta pela ativação da fábrica, que era a principal geração de emprego no bairro, todas essas questões a gente acompanhou de dentro da escola. Então, a gente precisa fortalecer esse sentido de comunidade, de identidade das pessoas com o bairro, e nisso você vai pensando várias questões, desde o pequeno comércio local, a questão da educação, saúde, segurança, tudo, e transporte, tudo ali no bairro. Porque até, Odilon, ontem a gente, uma das plenárias que a gente fez, a mais recente, foi a questão do transporte público e mobilidade urbana. E a associação, os cicloativistas estiveram presentes. E eles falaram disso também, de várias cidades que estimulam essa descentralização, e aí, como os serviços, o comércio, a saúde e a educação está próxima, você não precisa, muitas vezes, pegar um ônibus, vai de bicicleta, se tiver, né, também o bicicletário para colocar sua bicicleta com segurança. Então, são várias questões integradas que a gente pode pensar. E a cidade, eu acho legal a questão de, a primeira vez que eu disputo uma eleição, ser assim, para uma prefeitura, porque a cidade é o poder público, né, é o espaço público mais próximo de nós, de cada cidadão, de cada cidadã. Então, pensar a cidade nos educa a pensar o Estado, pensar o país, mas é nesse fortalecimento da presença do poder público municipal, da convivência cidadã dentro do seu município. Você falou dessa proposta de descentralização e eu percebi que você inclui nela discretamente uma espécie de parceria público-privada. Estou enganado? Não, as parcerias público-privadas são importantes, né, porque principalmente com os pequenos e médios comerciantes, mas assim, isso não quer dizer que o poder público retira de si a tarefa constitucional de oferecer serviços e de ser assim o poder mais próximo da cidade, de planejar a cidade, de construir coletivamente o plano diretor e os planejamentos específicos para cada área, né? Até para zoneamento urbano, para zoneamentos de proteção especial, assim, com relação a pequenas comunidades, as grotas, né? Porque a gente também tem que pensar a urbanização das nossas grotas e tem que pensar a proteção das áreas de proteção ambiental, né? Para que tudo, áreas onde a gente poderia ter, inclusive, água potável fornecida à população e ficam prejudicadas por causa da poluição, né? Como a gente vê, assim, o Salgadinho, que é uma veia aberta sangrando na nossa cidade, nos lembrando que aquilo já foi um riacho um dia, né? E hoje é um canal de esgoto aberto diante dos nossos olhos e até agora sem solução. Você falou em água potável. O próximo prefeito de Maceió, se for você já vai pegar a Casal privatizada. Se, no caso, acontecer o leilão já agendado para setembro, lá na Bolsa de Valores de São Paulo. Bom,
você já vai de cara entrar com uma situação extremamente difícil, que é o saneamento básico na mão de uma empresa. Como é que você pensa nesse tipo de relação? Como é que fica? Olha, Odilon, eu vou te dar um exemplo assim concreto da minha vida aqui no meu bairro sobre como é uma loucura, é difícil entender se tem planejamento, porque deveria ter, né? Capacitação e pessoal capacitado tem, para oferecer os serviços à população. Mas é tudo tão maluco, tão desconectado, que, por exemplo, eu moro aqui nessa avenida principal de acesso ao Benedito Bentes, que já mudou de nome tantas vezes que a gente não sabe mais se continua Avenida Cachoeira do Meirim ou Antônio Lisboa de Amorim, mas é essa principal via de acesso ao Benedito Bentes. Aí a prefeitura fez assim uma enorme comemoração para dizer que pavimentou e criou uma ciclovia. A ciclovia era uma faixa vermelha pintada na calçada. A gente saía de casa aqui no condomínio que eu moro e tinha que ter cuidado para não pisar naquela faixa vermelha bem na hora que vinha alguém de bicicleta, porque e a faixa vermelha vai e segue, passa por um poste, né? Quer dizer, não dá. Não dá para dizer que aquilo é uma ciclovia, porque tem um poste no meio do caminho, tem pessoas transitando, mas foi construída com muita alarde. Aí foi inaugurada, né? Aí passaram-se algumas semanas, eu vi alguns tratores e pessoal trabalhando da Sanama, que presta serviço a casal, quebrando tudo aquilo, semanas depois da inauguração, para passar um saneamento. Né? Então, assim, qual é a lógica disso? Você gasta o dinheiro público para asfaltar, inaugura, aí depois você quebra, porque vem outra empresa, outro serviço público. A gente tem que ter calendário e cronograma para essas coisas, porque é dinheiro público jogado fora, né? Isso dói, né? Olha, é assim, gente, essa calçada aqui, mal pintada, acabou de ser inaugurada, já está sendo tudo quebrado de novo nesse trecho, porque tem que passar uma canalização de esgoto. Por que isso não foi feito antes, né? É difícil ter essa comunicação no poder público entre as empresas que prestam serviço para não, segura aí, vamos asfaltar depois, que primeiro tem que passar o canal de esgoto. Às vezes dá a impressão até que é de propósito, porque aí financiamento e refinanciamento, assim como essa ciclovia aqui da Via Expressa, que já vieram vários financiamentos para continuar, para acabar, para incorporar, e ela nunca Nenhum é um prefeito consegue matagal. resolver, né? Então é difícil entender isso, né? Eu acho que por isso que a privatização não resolve, e quando a gente estiver na prefeitura, nós vamos pensar muito bem na municipalização de alguns desses serviços. Água, esgoto, serviços estratégicos que são oferecidos à população não podem estar entregues a empresas que visam lucro. Como você vai fazer isso? Nós vamos ter que discutir isso coletivamente, né, dentro desse plano diretor da cidade, que deve também ser atualizado, porque ele já foi publicado há muito tempo, já caducou, e dentro disso a gente vai ver as discussões, como é que a gente pode fazer. Mas a intenção é municipalizar, inclusive o serviço de coleta de lixo também, porque a gente já teve uma empresa municipal, coletora de lixo, e ela funcionava muito bem. E eu me lembro isso porque dentro dessas empresas, dos galpões nos bairros, da empresa que coletava lixo aqui em Maceió, a gente também criou núcleos de alfabetização de jovens e adultos. Isso só é possível fazer quando é o poder público intervindo, né? Então, o poder público dialoga, ele não cria setores absolutamente afastados, ele tem que dialogar, né? O poder público tem que ter planejamento estratégico para que as várias pastas dialoguem entre si. Então, a pasta de educação, com a pasta de saúde, com a pasta de serviço público de limpeza, e todas essas pastas dialogam e constroem um serviço de maior qualidade e mais eficiência. E setores estratégicos, eles têm que estar dentro desse planejamento do poder público. Porque, pense bem, Odilon, se você pensa apenas do ponto de vista do lucro
da lucratividade das empresas, qual a preocupação que você vai ter com sanear áreas que precisam muito de saneamento ali na orla lagunar, se essas pessoas não podem pagar por um serviço privado, né? Isso significa que quem não pode pagar não pode receber esse serviço? Não, porque isso não prejudica só essas pessoas. Não ter saneamento na orla lagunar prejudica a cidade como um todo. Por isso, o poder público tem que intervir para resolver o problema daquelas pessoas, daquela localidade, e isso dá mais qualidade de vida à cidade como um todo. Porque basta uma área sem esgotamento sanitário, uma área sem água potável, porque as pessoas não podem pagar por aquilo, para que toda a cidade sinta os efeitos na poluição e no aumento das doenças que são transmitidas por esgoto e água contaminada. Então, a gente pensando nisso como um todo, para toda a sociedade, a gente favorece a uma cidade com maior qualidade de vida para todos e todas. Não é só para classes sociais, né? Para todas as pessoas. Estrada, a solução que o poder público coloca é pedir dinheiro emprestado, ou de empresa, ou de banco, no caso, ou então esperar um recurso extraordinário do governo federal para resolver aquela questão. Hoje o município já tenta fazer uma mudança ali na construção daquele plano, não vai mais passar aquela pista ficcional pela lagoa, na direção do Bebedouro, enfim, e agora eles estão querendo meio que arrumar umas casas ali para a beira da lagoa. Eu queria que você apresentasse para o telespectador uma solução boa e barata, rápida, para aquilo dali. Para a situação da lagoa? A situação do Dique Estrada, né, ali, que acaba envolvendo também a própria lagoa, não é isso? Uma solução barata, olha, e que pelo menos seja a curto prazo para que se possa resolver, ou começar a resolver aquela situação, que ali virou um lixo. As pessoas vivem literalmente do lixo. Odilon, uma solução fácil não vai ter não, porque quando a gente assumir essa prefeitura, a gente vai encontrar uma verdadeira catástrofe que foi construída em 40 anos, né? Que é essa questão aí do subsolo das áreas ali do Pinheiro, do Bebedouro, e que vai impactar, sim, no Bom Parto, no Dique Estrada, vai impactar toda aquela região. Então, uma parte da nossa cidade está em risco e se deve não só a uma causa natural, como querem dizer, mas sim, já foi comprovado por estudos, ao efeito da mineração no subsolo daquela região, né? E isso foi de uma irresponsabilidade enorme com aquelas pessoas. Mas a gente está vendo que a mineração, a ganância por minerais, não tem impactado só aqui no Brasil. Essa tem que ser uma discussão internacional, porque no mundo a gente tem visto várias regiões que são habitadas, e mesmo as que não são habitadas, elas também têm impacto ambiental, porque só se pensa em retirar tudo que se der aí do subsolo. Com as novas tecnologias, tem novos minerais que têm que ser retirados, e as pessoas só pensam nisso e não pensam nos efeitos para quem vive, quem mora ali. Então, a gente tem uma parte da cidade hoje vivendo um drama que afeta toda a cidade. São 10 mil famílias ou mais atingidas, mas isso nos afeta a todos, né? A gente ficou sem uma via de escoamento de trânsito, a gente ficou com boa parte da cidade prejudicada, e isso afeta toda a população maceiense. O Dique Estrada também está nisso. O Dique Estrada é uma área da cidade vulnerável que vai ter que ter muito estudo ali, mas a gente vai contar com o apoio de urbanistas, e a gente tem na UFAL muitos urbanistas que não foram escutados seriamente, mas que vivem de se dedicar a estudos e propostas para aquela área. E a gente vai buscar, eu trabalho na UFAL, conheço muitas pessoas que querem de verdade colaborar, desde que elas não sejam escutadas pelo poder público, só a nível de uma audiência pública, ou que legal, estou escutando um pesquisador da UFAL, mas agora vamos fazer do jeito que a gente pensa mesmo e dar uma enrolada aqui, porque saneamento não dá voto, essa que é a verdade, né? Saneamento, ele
envolve muito mais as comunidades carentes, e ele é um serviço no subsolo que tem efeitos a longo prazo, e aí as pessoas preferem maquiagens que dão voto e retorno a curto prazo. A gente tem a expectativa de fazer um planejamento para a cidade para além de um mandato, né? Para fazer um compromisso com a cidade para a continuidade, para mudar estruturalmente a situação da cidade. E por isso Dique Estrada também, assim como toda a área lagunar e essa área que está sendo prejudicada pela mineração, nós vamos ter que propor questões que não serão fáceis e não serão baratas e não serão a curto prazo, com essa expertise que nós temos dos pesquisadores, urbanistas, engenheiros aqui de Maceió, que tenho certeza que vai gerar conhecimento para isso e que nós vamos poder conversar com a comunidade, porque outra coisa também, Odilon, que é um princípio nosso, é que não adianta propor soluções que venham de cima para baixo, sem antes dialogar e ouvir as comunidades. Por isso que a gente está fazendo esse plano de governo nosso, né, que poderia ser, pega aí 5 pessoas, elabora e apresenta. Não, nós estamos fazendo reuniões semanais com os setores. Fiquei muito feliz que na questão da mobilidade, os vão apoiar a nossa candidatura ou não, não interessa. A gente percebe essa sede de fazer proposições, de colocar questões, de elaborar propostas, de fazer denúncias que a população tem, e por isso ela quer canais onde onde essas pessoas possam ser escutadas e sejam propositivas, e aí o poder público pode implementar essas resoluções que são tomadas coletivamente. E aí a gente vai ter que pensar muito bem como fazer. Não tenho agora uma proposta pronta, acabada e fictícia, como você disse, que não adianta, né, a gente apresentar a ficção. Tem a proposta de a gente começar a reunir e criar grupos de trabalho e comissões para apresentar soluções que sejam viáveis e que sejam construídas ouvindo as comunidades que moram naquele local, ouvindo também os especialistas que pesquisam sobre isso e podem apresentar, olha, mas esse problema tem impacto nisso. Porque tudo tem impacto, Odilon. Olha, uma das pesquisas que eu divulguei lá recentemente pela UFAL é a questão do necrocherume que contamina os lençóis freáticos ali na parte baixa da cidade por causa da superlotação já, né, dos cemitérios públicos que tem ali embaixo, né? Aqueles cemitérios todos que a gente entra ali e vê que há algumas áreas, as áreas que são destinadas à população, né, que não tem condição de pagar, os ossários, as ossadas ficam ali expostas. Dá para você, né, encontrar fêmur, é um negócio assim desumano, é trágico. Então, e essa quantidade, né, esse esgotamento dos cemitérios públicos, ele também tem gerado contaminação nos lençóis freáticos. Então, quem tem água de poço ali no Trapiche, naquela área mais baixa da cidade, pode estar tomando água contaminada por necrochorume, né, que é uma situação muito séria, porque é a água contaminada com decomposição de cadáveres. Então, imagine. E existem pesquisas na UFAL, no CETEC, no Centro de Tecnologia, na Engenharia Ambiental, sobre isso. A gente tem uma série de pesquisas na UFAL que precisam ser colocadas para a população, e a gente precisa, com conhecimento acadêmico e também com participação popular, aliar essas duas questões para encontrar soluções para vários problemas sérios na nossa cidade. A SMTT, Lenilda, virou uma laranja das empresas de ônibus dentro do município de Maceió. Quem diz isso sou eu mesmo. Até pela situação que a gente já sabe que acontece, enfim, é um órgão que arrecada bastante, mas que a gente não vê uma ação efetiva em relação ao dinheiro. O prefeito Rui Palmeira tem um grande mérito na gestão dele, que foi ter feito a licitação, e um grande fracasso, que é não ter conseguido implementar um sistema de rede do transporte, etc., etc.
voltar a ter uma empresa municipal, aliás, a gente tinha a empresa Progresso, a antiga Progresso, né, que circulava pela cidade, isso é praticamente inviável hoje, porque tem que se criar uma empresa municipal, aí você tem que fazer concurso, você tem que ter orçamento, enfim, toda essa situação. Como é que vocês vão conseguir conviver harmonicamente com as empresas de ônibus, já que, em primeiro lugar, o empresário de ônibus quer o lucro, em segundo lugar, quer o lucro, e em terceiro lugar, quer o lucro? A gente nunca conviveu harmonicamente e não vai conviver. Essa convivência é a partir da pressão popular. Com certeza além Então dos não vai existir conselhos... pressão popular. Vai ter que existir, Mas porque como além do vai existir? De que conselho, forma? tem que organizar, olha, como é que não teve aumento de passagem nesses últimos 2 anos? Por causa da pressão dos representantes do Diretório Central dos Estudantes, Verdade. dos sindicatos, dentro do Conselho Municipal. Bastou o pessoal exigir uma planilha colocando e uma auditoria de por que era necessário haver aumento. Porque os empresários de transporte sempre colocam lá planilhas que colocam como está difícil para eles, porque teve aumento de combustível, porque teve aumento no salário dos rodoviários, e nunca é explicitada de que forma essa planilha realmente é só para cobrir os gastos ou se é para aumentar os lucros, né? Porque a gente sabe que as empresas se aproveitam desses 2 fatores principais, né? Além de outros, mas aumento de combustível e aumento de salário, ou qualquer aumento do salário dos motoristas e cobradores, isso, para exigir aumento do transporte. E aí só foi dizer, tá certo, vamos fazer uma auditoria nessa planilha para realmente saber se esses aumentos impactaram dessa forma. Só foi exigir, né, um grupo de estudantes, mais um Magno, que é professor e estava lá ativamente, só foi chegar exigindo essa auditoria, que tem 2 anos que não tem aumento de passagem, principalmente no carnaval, porque também a estratégia, a tática era essa, aumentar durante o carnaval, quando todo mundo está se divertindo, pulando. Quer dizer, então é preciso fazer auditoria dessa planilha aí dos gastos de transporte coletivo dentro de Maceió, para não repassar sempre automaticamente ao usuário de transporte público, que é um trabalhador que já encontra dificuldades para pagar o transporte público, e um transporte público que não tem qualidade, e sempre é repassado a esse trabalhador, que nessa cadeia é o setor mais frágil, mas é sempre quem paga essa questão de todo o custo da planilha, né, de transporte municipal. E a gente acredita que tem condições sim, Odilon. A gente vai propor uma empresa municipal de transportes, porque uma empresa municipal de transportes, ela baliza a relação com outras empresas que só pensam no lucro. Então, quando você começa a ter uma concorrência também do serviço público com o serviço privado tem que apresentar qualidade e não querer o tempo todo só aumentar a passagem como é feito. Mas o momento histórico ele permite isso, Lenilda, já que a gente fala hoje em privatização de muita coisa, ou parceria público-privada, você está indo contra a história, contra o movimento histórico, inclusive mundial, em relação à municipalização de serviços, enfim. Você não vai ter apoio popular para isso. Aliás, você não vai ter nem apoio popular para muita coisa, porque muitas situações, a gente está vendo aí a privatização da Casal, um apoio popular mínimo, e as pessoas veem tudo como se fosse a banda passando e nada acontecendo. Você não vai ter apoio popular, você vai ter muita pressão do empresariado, e você, obviamente, vai ter a Câmara de Vereadores, que também tem o interesse dela. Como é que você vai construir, dentro disso, uma utopia que você está pensando, que o seu partido imagina, para colocar em prática essa regra no transporte que vocês estão imaginando? Odilon, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se a gente viesse para ter o mesmo discurso e as mesmas propostas que os outros partidos, a nossa candidatura e o nosso partido não seria necessário. Perfeito. Se as pessoas apoiaram a construção da unidade popular, com esse discurso que eu estou fazendo para você, e que foi o que a gente dialogou com elas na rua, é porque, na verdade, as pessoas estão esperando alguma coisa diferente.
E se as pessoas se decepcionaram muito com os partidos de esquerda, é porque perceberam que muitas vezes o discurso é radical, mas na prática existe toda uma conciliação e toda uma entrega de bandeiras e todo um recuo para se adequar ao status quo, né? Nós não estamos aqui para se adequar ao status quo, Odilon, nós não estamos aqui para seguir as tendências mundiais do neoliberalismo. Se fosse para isso, eu ficava em casa, aqui, trabalhando no meu computador, indo para a UFAL, cuidando do meu filho, cuidando da minha rotina, porque eu não sou rica, eu sou trabalhadora, eu moro na periferia, eu enfrento todos os problemas. Eu deixei de ser usuária de ônibus quando passei no concurso da UFAL, porque teve concurso, porque se não tiver concurso, você nem tem condição de estudar e passar no concurso. E mesmo assim, tudo que eu escuto e todos os servidores públicos que escutam é que a gente não faz um serviço de qualidade. Quando a gente se esforça para um mínimo de qualidade do serviço público, ele é garantido através do esforço do servidor público, né, tanto da UFAL como da saúde. E deixa eu lhe dizer isso, esse heroísmo que a gente está vendo no enfrentamento à Covid-19 e todas as questões de avaliação da situação concreta da contaminação da Covid-19, elas partem de onde? Do serviço público e do servidor público comprometido com a sociedade. Então, a minha candidatura, ela está aqui justamente para isso, para dizer, privatização não é tendência. Privatização é o poder público entregando ao setor privado e legislando e também exercendo a gestão baseada nos privilégios de uma elite. Isso é o que a gente vê todo dia. A gente está aqui com a nossa candidatura para dizer que é preciso mudar radicalmente e que é possível mudar radicalmente. Agora, com certeza, para isso, para enfrentar a pressão de empresariado, para enfrentar a pressão de tendências e de vereadores que têm mandatos comprometidos não com a sociedade, mas com o setor que eles representam. Um representa o setor do transporte, outro representa o setor da especulação imobiliária, que na nossa cidade também é muito grande, e a gente vê o quê? Quando a gente debateu moradia, debateu também isso. Quando um local ele é perto de um lixão, como foi a Vila Ematé, então ele não serve para nada, ninguém passava por ali. Assim que se começou a discutir o fechamento do lixão, e o lixão não foi fechado porque teve uma discussão municipal sobre a importância disso. Não, foi por causa de uma pressão da legislação ambiental que já foi construída com pressão popular e que garantiu que os lixões deviam ser desativados por lei e deveriam ser criados aterros sanitários com todas as condições de coleta seletiva dos materiais que podem ser reciclados. Então, para obedecer essa legislação, que foi construída com pressão popular, o lixão de Maceió teve que ser desativado e foi construído esse aterro sanitário aqui entre Benedito Bentes e Guaxuma, que já foi uma enorme discussão onde é que ele ia ficar. E aí, aquela área, de repente, se descobre que ela é de vista para o mar, que tem um shopping que é construído ali perto, e aí já se fala em tirar a população dali, mandar para uma outra área, porque ali virou, não porque ali não tem condições, mas porque ali virou uma área de especulação imobiliária. Assim como a Vila dos Pescadores do Jaraguá, que a gente sabe que tinham pessoas que moravam lá, famílias, era uma área tradicional, né, onde famílias já estavam há 50 anos, foram retirados, não, porque a gente precisa daqui para uma urbanização, um mercado, um porto. O que é que tem ali? Nada para a população de Maceió, nada. Só se fez arrastar aquelas pessoas dali, onde elas podem fundiar a embarcação e ir pescar, né? Então, a gente percebe que para a gente enfrentar todo esse poder econômico e toda essa elite que vai sempre construindo mecanismos de manter o seu poder, essas mesmas famílias tradicionais, que quando você vai ver o sobrenome, são os mesmos filhos dos filhos dos filhos há 50 anos, para a gente poder enfrentar isso, tem que ter pressão popular mesmo. Se o povo não estiver comigo, eu estou apresentando meu nome. A unidade popular está se apresentando. Agora, eu estou dizendo, só é viável se houver uma grande pressão popular para a gente implementar essa proposta para a população de Maceió, e não visando empresariado. Não é uma convivência fácil, é uma convivência de pressão, pressão, pressão. Como é que a gente enfrenta isso?
com a sociedade civil organizada ao nosso lado. Se não tiver isso, realmente não é viável. Agora, qual é o meu papel nisso? Qual é o papel da Unidade Popular? Apresentar a alternativa. Todo mundo diz, não vou votar, que é tudo igual. Não vou votar porque não tem... Tem alternativa? Tem, está aqui construída. É para votar numa mulher, é para votar numa trabalhadora, é para votar num partido construído por pessoas, né, que trabalham. Então, não dá para dizer que não tem essa possibilidade, porque todos os candidatos são iguais. A gente viu uma pesquisa aí que foi publicada recentemente, que na pesquisa estimulada é obrigatório por lei ter todos os nomes das pré-candidaturas que estão sendo ventiladas. A minha foi lançada em fevereiro. A primeira matéria que saiu na imprensa não ficou só nas nossas redes sociais, saiu na imprensa alagoana. A nossa candidatura desde fevereiro. Como é que a pesquisa agora coloca todos os nomes de homens e ignora o meu nome? Né? Isso é proposital. Isso é assim, silenciar, invisibilizar, vamos fazer de conta que não existe. Vai ser possível? Vai, se eu não tiver apoio popular. Se eu tiver apoio popular, vai ser impossível me invisibilizar nessa campanha. Então, estamos aqui, estamos cumprindo o nosso papel. Até onde a gente vai, não depende só de mim, nem depende da Unidade Popular. Depende do que a gente puder construir. Agora, é por isso que as nossas campanhas, elas não são construídas com poder econômico, elas são construídas com organizações populares. É por isso que são importantes as associações de moradores, os conselhos de bairro, os conselhos escolares, onde o povo se reúne e aprende que o poder também não é o que se diz, o poder emana do povo, o povo tem que aprender isso. Quando ele tem uma experiência mínima, Odilon, de opinar e de pressionar, uma experiência mínima, e eu sei disso porque, deixa eu lhe contar também, eu conto muitas histórias. A primeira eleição para diretor escolar dos municípios de Maceió, eu fui a presidente da comissão eleitoral. Foi eu com uma comissão, mas eu presidi essa comissão, que organizou. Não foi simplesmente você chegar nas escolas, colocar uma caixa e o pessoal votar lá. Foi muito mais do que isso. Não é o fato em si que é importante, é o processo como é construído. Então, eu me lembro que naquelas eleições eu fui em todas as escolas municipais explicar o que era participação democrática, por que é importante que na escola, no posto de saúde, na questão do transporte coletivo, o pessoal do bairro opine, se organize, cobre, pressione, diga não é assim que a gente quer, não está servindo para a gente, essa propaganda institucional é mentirosa, isso não está chegando para a gente de qualidade. Por que cada vez que o povo se organiza e começa a questionar, reivindicar e pressionar, ele aprende qual é o efetivo poder que ele tem enquanto população organizada. Né? A gente aprende que eu reclamando de uma coisa individualmente aqui na minha casa, tem um peso. Eu juntando aqui os moradores do condomínio que eu moro num condomínio popular, aqui o Central Park, se eu juntar os meus colegas vizinhos e reclamar de um problema aqui da rua, como a gente já fez, né? Porque, só para você ter uma ideia, esses sinais de trânsito e essas faixas de pedestres que tem aqui na Avenida Antônio Lisboa de Amorim, para evitar, cada vez que o trânsito aumenta e se torna mais veloz, e cada vez que as pistas são alargadas para os carros, o risco de atropelamento é maior, né? Ou acontecer um atropelamento de uma criança de 9 anos. Então, a gente tem que fazer o quê? Reivindicar sinal de pedestre para os carros pararem e faixa de pedestre. Essas faixas de pedestre com sinalização, todas aqui dessa avenida onde eu moro, foram construídas a partir de abaixo-assinado, de chamar a imprensa, de provocar o poder público para fazer isso. Então, nada aparece, nem essa licitação do transporte público municipal que aconteceu aí na gestão de Rui foi por conta da gestão de Rui, foi por conta de que houve uma grande pressão, uma grande provocação, inclusive ao Ministério Público, porque você lembra bem que a gente também cobriu isso, o Ministério Público chamando gestores e cobrando a licitação do transporte público. E o Ministério Público cobrou e criou prazo e PAC. Por quê? Porque a população estava cobrando, né? Porque a população provocou o Ministério Público. Então, a gente não tem nenhuma caixa
milagrosa de soluções que a gente vai poder ir arrancando lá. O que a gente se propõe é dar voz aos entes organizados para que a gente construa soluções juntos. É ouvir os pesquisadores da UFAL, não só de fachada, mas para efetivamente implantar as soluções e as resoluções que eles constroem. E ouvir também a comunidade para dizer, isso aqui está bom, isso aqui realmente resolve, isso aqui é o que vocês esperam. Então, esses canais de diálogo entre o poder público e a população é a nossa vocação. Não só pelo discurso, mas pelo histórico, por onde a gente vem e pela trajetória que a gente representa, e pelas organizações que a gente representa. E é isso que a gente coloca como principal plataforma para a avaliação, né, da população maceuense. Muito bem, recado dado, recado feito. Eu queria agradecer, Lenilda, com muita satisfação ter entrevistado você, desejar a você muita sorte. Por enquanto, você é a única mulher entre os 10 candidatos apresentados à prefeitura, você é a única mulher nessa disputa. Muita sorte para você, muita luz. Agradecido também a você, amigo internauta, que esteve conosco aqui nessa live, pedindo para que você possa dar o seu joinha e também compartilhar e curtir essa nossa Repórter Nordeste TV e também compartilhar, óbvio, o programa Provocação com a Lenilda e outros personagens da política alagoana. E esse programa fica aqui à disposição do YouTube e também, se você quiser, claro, na sua rede social. Muito grato a você, muito grato, Lenilda. Forte abraço e até a próxima. Forte abraço, Odilon. Muito obrigada. E recoloco aqui, mais uma vez, a minha admiração pela sua trajetória também, pelo seu trabalho, pelo Diana, e um abraço a todos.